na sequência, um cidadão paulistano tem levanta aqui na pergunta que ele gravou para a gente uma questão ligada a isso, sobre o desempenho dos médicos. Vamos ver a pergunta. Meu nome é Eliel Almeida, eu sou designer gráfico e eu gostaria de saber por que o rico é bem atendido e o seu problema é solucionado e o pobre, classe média baixa, não. Bateu na canela. Faltam políticas de governo. Eu sou um médico, graças a Deus, que ainda atendo doentes semanalmente. Eu atendo doentes pobres e ricos. Se me fosse dada a opção de escolher, eu escolheria tratar só doentes pobres, porque graças a Deus eu tive muita sorte de ser bem treinado e eu gostaria muito de que o pobre fosse muito bem tratado. E nós, médicos, não defendemos duas medicinas. O que nós defendemos é uma medicina só, igual para pobre e rico. Nós não diferenciamos os nossos doentes. O governo tem adotado, nesse momento, algumas políticas que parece que ele quer dividir uma medicina diferente para o pobre e rico. Por exemplo, quando o governo diz que vai importar, que vai trazer para o Brasil médicos formados em Cuba e na Bolívia, revalidando automaticamente o diploma, ele certamente vai criar duas medicinas. Porque eu, acordado, não vou querer ser atendido por um médico, seja de onde for, que ele não entre no nosso país, em que se teste conhecimentos, habilidades e atitudes. O exemplo que nós temos é do Revalida, que é um exame que tem para avaliar médico que vem de fora, que quer aqui trabalhar, e nós estamos aí aberto. Quem quiser trabalhar no Brasil, venha, mas que precisa fazer uma prova para saber se ele tem capacidade, habilidade, conhecimento e atitude. Porque no Revalida mostrou médicos formados na Bolívia, por exemplo, muitos brasileiros, infelizmente. O índice de aprovação é menor que 4%. Significa dizer, de cada 100 médicos lá formados, que aqui vem fazer uma prova muito simples, só 4 passam. Cuba, não chega a 11 que passa. Então, o que nós precisamos verdadeiramente, repetindo, sendo bastante contundente nisso, é que o Brasil precisa de políticas de Estado verdadeiras, efetivas, para descentralizar o grande contingente de médicos que estão aí nas grandes capitais e possibilite que os médicos trabalhem com boas condições, com um ensino continuado, com remuneração digna e segurança para trabalhar. Isso tudo é o que nós precisamos. Pela Rede 55 veio esse comentário aqui do Jorge Luiz Paz Bengocheia. Eu vou encaminhá-lo ao deputado Eleusis. Ele diz o seguinte: a primeira medida política do governante deve ser dar prioridade à saúde, à educação e à segurança. Na saúde, diz ele, é preciso investir em ambulatórios bem amplos, postos de saúde nos bairros operando 24 horas, saúde domiciliar e vans de saúde móvel para atender áreas que não têm postos de saúde. Aí eu pergunto ao deputado Eleusis, como é que as prefeituras poderiam atender a tudo isso que demanda aqui o nosso Jorge Luiz? Na realidade, na construção do modelo de saúde já prevê, né? Nós temos uma atenção básica que deveria ser feita em todas as cidades pelas unidades básicas de saúde, uma média de aproximadamente, né, para cada equipe, aproximadamente 5 mil habitantes, e temos uma cobertura de toda a atenção básica de saúde. Uma atenção básica bem feita, nós estaremos aí resolvendo aproximadamente 85% dos problemas. E aqueles 15% restantes, uma atenção especializada capaz de resolver os seus problemas. Mas o doutor Florentino colocou algo pontualmente que marca muito. Eu vou falar não como deputado, mas como médico. Eu sou médico, sou professor universitário, não abdiquei da medicina, continuo clinicando, continuo na minha atividade docente dentro de uma universidade, mas tem algumas coisas que eu vejo meus alunos, Florentino, me perguntando. Outro dia eles falaram, né, eu numa aula de radiologia, um aluno levanta e fala, posso fazer uma pergunta política? Eu falei, se não for política partidária, pode. E ele falou, deputado, vou chamar o senhor de deputado, não de professor. Explica para nós aqui na faculdade esse projeto de lei que foi aprovado, que a mídia, né, deu um ênfase muito grande, colocando o seguinte: agora, a partir do momento que você tem um diagnóstico,
de uma doença oncológica, de um câncer, tem de 30 a 90 dias, né, para poder marcar químio, radioterapia e cirurgia. E eles não estavam entendendo. Falei, professor, como é que precisa de legislar sobre o óbvio? Imagina o absurdo que nós estamos vivendo nesse país, de falta de gestão, de responsabilidade, de moralidade, de ética, o que vocês quiserem falar. A gente chegar à conclusão que uma pessoa vai hoje, num ambulatório de sistema público, faz um diagnóstico de câncer e, em média, a média de atendimento para entrar numa quimio, numa rádio, a média é 6 meses. Praticamente se muda todo o prognóstico de tratamento. Estou falando isso porque o doutor Florentino trabalha em cirurgia oncológica, trabalha com oncologia. Olha o absurdo, nós precisamos de escrever por lei o óbvio. A partir do momento que você tem que escrever por lei o óbvio, imagine o que se espera desse modelo de saúde, que eu defendo, mas cheia exatamente das limitações que nós temos. O óbvio, infelizmente, tem que ser escrito nesse país pela falta de responsabilidade que existe de cumprimento do nosso modelo de saúde. É interessante, eu tenho a sorte de morar na 5ª cidade desse país, que é Fortaleza, capital do meu Ceará querido. E na minha atividade diária, eu já operei pacientes que ele já tinha diagnóstico de câncer há 1 ano e 3 meses. Estamos falando da 5ª maior cidade desse país. Nós estamos falando que o Instituto Nacional do Câncer, órgão máximo para deliberar sobre as políticas de câncer desse país, que deve ser fortalecido, deve ser valorizado, dado a atual situação em que você não consegue ser atendido nos outros locais, ele superlota, e no Instituto Nacional do Câncer, pacientes são atendidos, dado o diagnóstico, ficam esperando, quando chegam para ser tratados, não tem mais condição de tratamento. O que é um absurdo, Imagina se nós tivéssemos condição de atender a todos que estão aí nas filas de espera, para consulta e exame. Nossa capital, Fortaleza, temos lá 4, 5 mil pacientes esperando fazer uma endoscopia digestiva, fazer uma colonoscopia, e certamente algum desses pacientes tem câncer. Alguns deles terão seu diagnóstico e o tratamento será retardado pelo gargalo existente. O que precisa, mais uma vez, é sentar junto, traçar estratégias e ver como tem maneiras melhores para tratar os nossos doentes. Descentralizando, dando condição, trabalhando com protocolos, com diretrizes e vendo o futuro no médio e longo prazo. Se for pensar em políticas eleitoreiras de pequenos espaços de tempo, nós nunca vamos avançar no incremento e na melhoria da saúde pública brasileira. Obrigado, doutor Florentino. Nós temos mais uma pergunta colhida aqui nas ruas de São Paulo. Vamos lá? Meu nome é Laurides Tereza Chaurich. Eu sou uma executiva aposentada e eu queria saber por que os médicos brasileiros não são bem preparados. Os dois, deputado Eleusis, doutor Florentino. A dona Laurides tem razão e está nos preocupando muito. Nós podemos assegurar que cada vez mais os médicos brasileiros não estão sendo preparados adequadamente. Fruto de uma política desvairada, de abertura de novas escolas de medicina sem condições adequadas para formar médicos. Vou dar um exemplo recentíssimo. Pela primeira vez nesse país, acabou de fechar uma escola de medicina no estado de Minas Gerais, segundo mais populoso estado desse país. E isso aconteceu simplesmente porque não tinha mais quem quisesse dar aula, os alunos não queriam mais ir para essa escola, e há anos se mostrava pelo ENAD, o exame de avaliação, que a escola era muito ruim. O que tem acontecido com escolas ruins de medicina nesse país? Nada. As avaliações são feitas, as intervenções são sugeridas, mas aí vem os vieses que todos nós conhecemos e continuam abertas, formando mal. Mas nós podemos assegurar o seguinte, que nós temos, felizmente nesse país, algumas
escolas que formam muito bem. Nós temos muitos médicos bem formados nesse país. Nós temos médicos que se equivalem, que se equiparam a médicos formados nos grandes centros. Nós temos médicos formados aqui no Brasil que são recrutados para trabalhar em países do primeiro mundo, aí, Estados Unidos, vários países da Europa. Porém, temos nesse momento uma grande preocupação de como as escolas médicas estão formando os médicos. E aí vai um alerta, em torno de 200 escolas médicas. Nós precisamos melhorar as que aí estão funcionando antes de abrir qualquer outra. Porque o que o governo tem feito é abrindo novas escolas e deixando escolas inadequadamente formando médicos. Eu vou dar o resultado daqui a pouquinho da enquete. Dr. Rubens, quer fazer uma consideração antes disso? Acho que o deputado queria complementar a resposta. Olha, dona Laurides, para a senhora que está nos assistindo, é triste, como médico, como docente, concordar com o que a senhora está falando. E vou dar dados mais graves ainda. Talvez a senhora até conheça. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo resolveu criar a obrigatoriedade para os recém-formados fazerem uma prova de qualificação no término de curso. Elas não seriam impeditivas, até porque a lei não permite, elas não seriam impeditivas do exercício profissional, mas elas dariam uma noção, né, da capacitação do profissional que está entrando no mercado de trabalho. Pasmem para você que está nos assistindo, não sei se vocês conhecem essa pesquisa, mais de 60% dos médicos recém-formados foram reprovados na prova de qualificação feitas pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Nós estamos falando que 2/3 dos médicos que estão se formando não estão capacitados para poder estar exercendo a profissão e estão entrando no mercado de trabalho. Isso no estado que tem talvez as melhores escolas de medicina do país, que mais qualificadas em números. Esse é o modelo que nós estamos vivendo. E nos assusta muito, né? Nós vimos uma palestra recentemente do ministro da Saúde, dentro do Congresso Nacional, colocando, olha, agora crescemos, agora aumentamos, agora nos últimos 4 anos, mais 40 e poucas escolas. Quer dizer, a certeza que nós vamos ter cada vez mais médicos sendo colocados no mercado de trabalho de forma tendo despreparados. E aí vou dar mais um dado para estar agravando esse problema. Que normalmente o médico que se forma, de uma maneira geral, ele vai se especializar. De que forma que ele faz essa especialização? Prestando concursos, né, que são o que nós chamamos de residência médica. Ele vai se especializar em cardiologia, pediatria, clínica médica, clínica cirúrgica, são 57 especialidades. O grande problema é que nós não temos vaga de residência para todos os médicos que se formam. E aí, mais da metade deles entra no mercado de trabalho sem fazer residência. Aí você pode entender, ele vai entrar no mercado de trabalho competitivo sem residência, ele não consegue, vai dar plantão. Ele vai trabalhar em pronto-socorros da periferia, normalmente, aonde se tem que atender urgência e emergência. E é justamente o grande equívoco desse país, que talvez seja motivo de tanta revolta da população carente, que é justamente nos serviços de urgências e emergências, dentro do sistema público desse país, que deveriam estar os profissionais melhores qualificados para estar prestando uma atenção adequada, é onde nós temos os profissionais menos qualificados. Falta política de Estado no setor de saúde, eu não tenho a mínima dúvida. Recursos humanos, talvez seja um dos setores mais graves que nós vivemos hoje.